Olá amigos, aqui é Alexandre Figueiredo, esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam, dê um like, aperte o sininho e ajude a divulgar o nosso canal que precisa ter mais seguidores. E não se esqueçam de adquirir o meu livro Devagar, Quase Correndo, que está na Amazon, e em versão e-book ou versão livro impresso. É uma coletânea com vários textos, inclusive textos exclusivos e textos raros, que falam de diversos assuntos envolvendo música, envolvendo cultura e curiosidades. Não esqueçam de ir lá para a Amazon, cliquem lá na palavra-chave Devagar, Quase Correndo e vão lá adquirir o meu livro. Boa leitura a todos. E não esqueçam também de ir lá pelo site do Linhaça Atômica, linhaçaatomica.blogspot.com, para ver lá no topo da mensagem o endereço para o Apoia-se, o Apoia-se do Linhaça Atômica. Colaborem, contribuam para que o blog esteja cada vez melhor. O tema de hoje é: finalmente voltamos a 1961. Dois fatos desta semana indicam que a história se repete como uma farsa, e dois fatos se relacionam com outros ocorridos no ano de 1961. O primeiro fato foi o que sabemos, é a aliança de Lula com Geraldo Alckmin, que lembra muito aquela castração dos projetos progressistas de João Goulart na fase parlamentarista, quando o primeiro-ministro era o Tancredo Neves, o primeiro a ser assumido nessa função. E o Tancredo Neves justamente foi o padrinho político do Mário Covas, que foi o padrinho político de Geraldo Alckmin. Mas teve um outro fato, que foi a viagem do presidente Jair Bolsonaro para a Rússia, para falar com o presidente Vladimir Putin. E isso lembra muito a inclinação estranhamente esquerdista de Jânio Quadros em 1961. Que Jânio Quadros ele homenageou o astronauta soviético Yuri Gagarin por causa daquela viagem em órbita na Terra e condecorou o guerrilheiro e político Ernesto Che Guevara, que foi um dos responsáveis pela Revolução Cubana ao lado dos irmãos Fidel e Raul Castro. Então, o Jair Bolsonaro ele foi associado a memes que colocavam ele como um comunista, uma coisa assim anedótica, mas parece uma paródia, uma piada, mas foi também um artifício para confundir as pessoas e ver se Jair Bolsonaro consegue atrair os votos das esquerdas, o que é impossível, mas em se tratando de Jair Bolsonaro, qualquer absurdo é possível. E aí vemos claro, um Bolsonaro continua direitista, ele depois foi para a Hungria para saudar o governo fascista, tudo mais. Mas o falso esquerdismo do Bolsonaro, do Bolsonaro, entre aspas, soviético, foi uma forma, pelo menos, de agitar as redes sociais, e ver se Jair Bolsonaro consegue algumas cotações nas pesquisas, nas supostas pesquisas de intenção de voto, que são irreais, mas serve pelo menos para a espiral do silêncio da população brasileira. E quem não sabe, tem um livro, A Espiral do Silêncio, deixa eu ver aqui, vou só um pouquinho aqui rapidinho, A Espiral do Silêncio, vamos ver, aqui, onde é que tá?
Espiral do Silêncio. Que é a capa. Aqui o livro, Espiral do Silêncio, de Elizabeth Neumann, né? Que ele fala um pouco dessa influência social das pesquisas de intenção de voto, né? Então, aí o Bolsonaro tenta uma recuperação nesses dados, né? E enquanto que o Lula ainda continua com aquela suposta vantagem, né? E aí o Lula, ele continua com aquele perfil moderado de procurar agradar o mercado, os empresários, o setor financeiro, né? O Lula quer provar, segundo ele, que ele não assusta esses setores do poder econômico. E aí vemos que a situação lembra um pouco o 61, lembra aquele João Goulart que praticamente tinha um poder decorativo, né? Um poder quase simbólico, e enquanto que o projeto econômico ele se voltava mais para um lado mais conservador, né? Pela influência de Tancredo Neves, que de forma indireta é uma espécie de ancestral político do Geraldo Alckmin, né? E então, isso volta em 1961, em parte sim, né? Em parte, só que com outros contextos diferentes, porque não temos mais os CPCs da UNE, e recentemente faleceu um dos membros que eram justamente desse órgão da UNE, do CPC da UNE, que foi o cineasta e ensaísta Arnaldo Jabor, considerado polêmico, uma das pessoas de um grande senso crítico, mas nem sempre agradando os setores influentes da opinião pública. Então, umas coisas diferentes, porque hoje a gente está num cenário cultural bastante medíocre, né? Se lá no 1961 tivemos um cantor cafona chamado Orlando Dias, né? Não confundir com o cantor das multidões Orlando Silva, né? Aliás, não confundir mesmo, porque o pseudônimo, né, Orlando Dias, que na verdade é Adalto Miquiles, foi uma forma justamente de confundir as pessoas, né? E o Orlando Dias, daquela música Tenho Ciúme de Tudo, foi uma espécie de Luan Santana da época, de 1961. E aí se vê que ele era praticamente um dos poucos ídolos popularescos, né? Ele, Valdir Soriano, Nelson Ned, poucos que estavam emergindo em 1960 e não eram hegemônicos, né? Hoje, pelo contrário, hoje nós temos a MPB, o que resta da MPB, cada vez mais à margem, marginalizada, cada vez mais perdendo seus próprios espaços. Hoje temos uma mediocridade comportamental muito grande. Se em 1960 a visita do filósofo Jean-Paul Sartre atraía muita audiência na televisão, né? E olha que era uma audiência de classe média, digamos assim, né? Mas mesmo assim chamava a atenção da opinião pública. Hoje o que temos? Temos a nulidade do Big Brother Brasil, né? Portanto, a história se repete como faça. Por quê? Porque ela difere em muitos contextos. Ela tem as semelhanças de aspectos. Por isso que tem o populismo reacionário de Jair Bolsonaro, lembra um pouco, levemente, o de Jânio Quadros, numa leve inclinação à esquerda, né? O Jair Bolsonaro de uma maneira ainda mais farsante e artificial, mas mesmo assim bastante tendenciosa neste sentido. E o Lula se comportando como o Jango da fase parlamentarista. O Lula garantindo que vai fazer um governo à esquerda de outros que ele havia feito antes, mas ele está blefando.
O Lula está blefando porque o que ele vai fazer? Ele vai fazer um governo à altura do governo parlamentarista de João Goulart, né? Aquele governo conservador, aquele governo ultramoderado, que só vai realizar poucos benefícios para os trabalhadores. Né? Poucos, assim. É apenas o suficiente para deixar os trabalhadores sobrevivendo. Para ter algum emprego, para ter algum consumo. Mas aquela qualidade de vida plena, como os governos realmente progressistas almejam, eu acho isso muito difícil. Né? Nesses aspectos, então, nota-se que a maior semelhança que nós teremos em relação a 1961 é essa. A de Lula e Geraldo Alckmin fazendo aquele mesmo papel do presidente esquerdista e de um outro assistente governamental, né, o Tancredo Neves como primeiro-ministro de Jango e agora o Geraldo Alckmin como vice-presidente, ou talvez até um co-presidente, porque Lula quer que Alckmin governe junto com ele. Então eles faziam esse papel do líder progressista que é castrado por um parceiro mais conservador. Né? Isso, pelo menos, mostra a semelhança forte entre 1961 e 61 anos depois, em 2022. Né? Ficamos por aqui então, desejando boa sorte a todos, um grande abraço, vocês se cuidem por aí, né? E tome muito cuidado, porque esse Brasil que acabou de assistir à tragédia de Petrópolis está sendo um país muito, muito complicado. Então a gente fica por aqui. Abraços a todos.